Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento, a Pascom passa a fotografar e transmitir a Santa Missa, diretamente da comunidade Santa Clara de Assis, localizada aqui no Jardim Alvina, Rua Sol da Liberdade, número 100, no Decanato de São Barnabé, região episcopal Brasilândia, São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha através das redes sociais, deixe seus comentários e sua intenção. Curta as nossas páginas Paróquia São Luís de Montfort no Instagram, YouTube e Facebook e compartilhe com seus amigos. E a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe este ano que se inicia. A intenção da nossa missa, em ação de graça pelo aniversário de Ícaro Santana Torre, pelo anjo de guarda de Lindinalva, Lincoln, Anabela, Juarez, Arthur e Isaac, pela saúde de Luzineide Inácio, Maria Odete, Cícero Inácio, Luzanira Araújo, Maria de Lourdes Araújo, Inês Marcones, bem-vinda Elisa de Souza e Josilene. 9 meses de falecido de Maria Lourenço da Silva, 5 meses de falecido seu José Benedito, os demais falecidos Francisco Dias, Maria dos Prazeres, Maria de Jesus Cardoso, Kleber Costa, Elaine Costa, família Cardoso, família Costa, Fernando Luiz, família Araújo, família Souza, família Inácio, família Xavier, família Gonçalves, Tiago Barbosa, Daniele Alves, Otávio Gomes, Margarida Rocha, Cleonice Queiroz, Ginésio Gomes. Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Que Jesus, com a ajuda de sua nossa mãe, intensifique que nossa divina filiação adotiva para vivermos na paz um ano ao bem abençoado. Cantemos. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Sejam todos bem-vindos a esta celebração da Santa Missa, onde, ao mesmo tempo, encerramos o ano, temos motivos para agradecer a Deus e, ao mesmo tempo, pedimos a Deus que nos ajude a iniciar um novo ano de paz, como hoje se lembra também o Dia Mundial da Paz. Que a paz reine em nossos corações. Nós lembramos sempre que estamos no tempo do Natal. Às vezes a gente tem em mente que Natal é só o dia de Natal, mas o tempo do Natal compreende algumas festas, a natividade de Jesus, o nascimento de Jesus,
Domingo passado celebramos a Sagrada Família. Na missa de hoje, à noite e amanhã, na solenidade da Santa Mãe de Deus, depois a Epifania do Senhor, a manifestação de Jesus como Salvador a todas as nações, e depois teremos o batismo do Senhor. Então, quando se diz boas festas no Natal, a gente lembra todas essas festas e todas as solenidades muito importantes. Hoje iniciamos o ano, terminamos o ano invocando Nossa Senhora como Mãe de Deus, como Mãe do Salvador Jesus Cristo, que ela oriente as nossas vidas ao iniciarmos este novo ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos a Deus perdão pelas nossas faltas, fraquezas, desânimos, pecados, às vezes más intenções de todo este ano. Que o Senhor nos perdoe para podermos iniciar um ano na graça e no amor de Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo Senhor, intercedei por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, que Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos e glorifiquemos a Trindade Santa com o hino de louvor. glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz louvor excelente os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós nos louvamos.
nós agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós estáis junto do Pai como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade o dom da salvação eterna, dai-nos contar sempre com a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor volte para nós e o seu rosto nos dá paz. Ouçamos. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala Arão e seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira.
e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e os respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, ó Pai. Assim, já não és escravos, mas filhos. E se és filho, és também herdeiros. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. De muitos modos Deus outrora nos falou pelos profetas, nesses tempos derradeiros nos falou pelo seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhe fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado
pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia desta noite é toda cheia de bênçãos de Deus. O primeiro salmo nos faz pedir, invocar a bênção de Deus. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Nós invocamos com o salmista, ao terminar o ano, ao iniciar o novo ano, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. E a leitura primeira nos vai dizer no livro dos Números, quando deres então a bênção em nome de Deus, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O próprio Deus que diz aos sacerdotes: derrame esta bênção de Deus sobre o povo. É o próprio Deus que diz as palavras da bênção. Então, nenhum dia mais importante do que, ao iniciar um novo ano, suplicar esta bênção de Deus. Nós estamos iniciando um novo ano civil. O ano litúrgico é um pouco diferente do ano civil. E a Igreja nos convida no dia de hoje a confiá-lo à celeste proteção de Nossa Senhora, que é invocada com o nome de Mãe de Deus. Hoje a invocamos assim, conforme a liturgia, Nossa Senhora, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus, um dogma de fé que foi proclamado pelo Concílio de Éfeso no ano de 431. É o mais antigo, o mais inicial. Desde aquele tempo se proclama que Maria é Mãe de Deus. Como lembrar um pouquinho, na primeira leitura, número 6, 22 a 27, temos a solene bênção querida por Deus para o seu povo, e que os sacerdotes deviam pronunciar sobre o povo esta bênção que vinha do próprio ensinamento de Deus sobre os israelitas nas grandes festas religiosas, repetindo esta bênção 3 vezes o nome do Senhor. Toda vez que se fala 3 vezes, seja o mesmo nome, seja a mesma palavra, por exemplo, quando dizemos Santo, 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 significa a santidade plena. Deus é a suma santidade. Então, ao dizer 3 vezes o nome do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor volte para você o seu rosto, te dê a paz, e 3 vezes invocando o nome do Senhor. Então é como que para exprimir uma plenitude da força que vem desta oração e que vem desta bênção.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Quantas coisas importantes, quantas bênçãos nessa bênção plena da vontade de Deus e plena da força de Deus. Abençoar e guardar todos os dias da vida, todos os dias do ano. Brilhar sobre nós a face de Deus e Ele se compadeça de nós. Antigamente não se podia nem pensar em falar, de olhar para o rosto de Deus. Agora se diz: o Senhor volte a sua face sobre ti e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. O rosto é sempre inconfundível. Então lembra a face de Deus e lembra o rosto de Deus e lembra sobretudo a paz que vem de Deus. Esta bênção evoca a riqueza da graça e da paz que o Criador concede a cada um dos seus filhos, sinal de sua benevolência para conosco. O próprio Deus nos diz: eu quero abençoar, quero que vocês abençoem com esta paz ao povo. E durante o ano peçamos ao Senhor esta paz, esta bênção profunda que nos faz com que o rosto de Deus, a face de Deus, esteja bem próximo de nós, nos traga a paz, nos traga a compaixão de Deus e brilhe sobre nós a sua face, o seu rosto. Então, neste primeiro dia do ano, pedimos ao Senhor que nos abençoe e que nos conceda a paz. A paz verdadeira, aquela que é anunciada pelos anjos na noite de Natal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra às pessoas por Ele amadas, às pessoas de boa vontade que buscam em Deus essa paz. Ela é dom divino que se deve implorar constantemente e ao mesmo tempo a paz é também compromisso, é conquista que se deve levar em frente com paciência e perseverança. O Evangelho nos narra o anúncio do anjo aos pastores do nascimento de Jesus e também indica os sinais para que possam reconhecer o recém-nascido. Era muito fácil que os pastores, que os magos esperassem encontrar Jesus no palácio. Então, como o anjo precisa dizer o lugar, a simplicidade do nascimento de Jesus, para que os pastores e também os magos encontrem o recém-nascido. Senão, talvez teria ido no palácio, ou sabe que os magos foram falar com o rei, perguntar onde está o menino Jesus que procuramos. Recebimos a sua estrela, seguimos e foram para Jerusalém, palácio, procurar o nascimento. E aí o anjo lhe diz como encontrar o recém-nascido envolvido em faixas numa manjedoura.
Os pastores fazem a experiência do encontro com Deus. Importante lembrar que os pastores eram pessoas abominadas pela sociedade, considerados pecadores, invasores de terra. Então eles se sentiam, vamos dizer que, amaldiçoados por todo mundo. Mas Deus se lembra deles. Fazem então a experiência desse amor de Deus, eles que se sentiam sempre rejeitados. Experiência do encontro com Deus na pessoa do menino deitado na manjedoura. E agora é deste menino que nos vem a bênção. A bênção no mais de Abraão, claro que é sempre bênção de Deus, mas a bênção é do menino Deus que se encarnou. Agora buscamos a bênção da Trindade, Pai, do Filho, do Espírito Santo. Os pastores tão iluminados por esta luz, por esta boa nova, passam a ser anunciadores da boa nova. A boa nova é Jesus nasceu. Jesus está entre nós. Aquilo que foi anunciado pelo anjo. Tudo isso causa muita admiração e entusiasmo de todos aqueles que ouvem os pastores contarem a experiência do seu encontro com Jesus, do seu encontro com Deus. Considerados, como dizia, impuros, sem crédito nenhum. Imaginemos como se sentem os pastores agora. Deus lhe confia essa grande mensagem. Os primeiros a proclamar o nascimento do Salvador. A leitura nos diz também: Maria leva, como toda mãe judia, o seu filho ao templo para cumprir a lei da circuncisão. Conforme a lei de Moisés dizia, 8 dias após o nascimento, o menino devia ser circuncidado, ele era dado oficialmente o nome, mas o nome já havia sido dito pelo anjo de Deus, pelo anjo do Senhor. Então, o próprio Deus, através do anjo, havia predito a Maria e a José que ele se chamaria de Jesus. Ao ser dado o nome de Jesus, e o nome Jesus significa Deus salva, podemos dizer que isso marca definitivamente Maria como mãe de Jesus, como mãe do Deus que salva, como mãe então do Salvador e como mãe de Deus. Então aqui é um fundamento também, por que a igreja, porque nós cristãos chamamos de Maria mãe de Deus? Porque o nome Jesus significa Deus salva. Então Maria é mãe de Deus que salva, mãe de Jesus. Maria, mãe do Salvador, Maria, mãe de Deus. Grandes mistérios, podemos dizer, na vida de Maria e na vida de José. Ser chamada de mãe de Deus.
ela que sempre dizia: eis aqui a humildade da tua serva. Se apresentava sempre dizendo: as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, o seu nome é santo. Como se Maria dissesse: eu não sou nada, sou apenas uma colaboradora de Deus. Agora, Maria, mãe do Cristo que salva, Maria, mãe de Deus, Maria, mãe do Salvador. E Maria conservava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Assim a igreja, assim os seus filhos, assim cada cristão, chamado a meditar as palavras de Deus, aquelas que compreendemos e também aquelas que não compreendemos. Maria nos ensina a meditá-las em nosso coração. Desde 1º de janeiro de 1968, Paulo VI decretou que 1º de janeiro também o Dia Mundial da Paz, um dia que devemos rezar pela paz, porque Jesus nascido é o príncipe da paz. Ele dizia: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Mas ele dizia: não é como a paz do mundo, ou a paz que a gente busca no mundo. A paz de Jesus é uma paz de coração também em meio aos conflitos, em meio aos sofrimentos. A Mãe de Deus interceda junto de nós, junto de Deus, por nós, para que neste novo ano possamos progredir no caminho do bem. Os evangelhos nos dizem: Jesus passou a vida inteira fazendo o bem. Progredir no caminho do bem, progredir no caminho da paz, progredir no caminho da concórdia. E São Paulo, podemos dizer, termina na sua carta, tirando muitas conclusões desta bênção, desta proteção de Deus sobre todos nós. Ele diz: Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, primeiro para nos resgatar daquela vida ligada ao mal, ao pecado. Ainda estamos ligados ao pecado, mas nós sabemos que temos um socorro de Deus através da sua misericórdia, através da confissão e do perdão. Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de nos resgatar da lei e nos resgatar do pecado. E para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Por isso que se pede a bênção de Deus, porque somos filhos, somos herdeiros de Deus, das suas bênçãos, dos seus dons. E diz São Paulo: porque sois filhos de Deus, Ele enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, e como Ele podemos clamar: Abba, Pai, ó Pai. Então já não somos mais escravos do pecado, mas somos filhos. E aí diz São Paulo: e se és filho, amado, abençoado, protegido de Deus,
és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Herdeiros, filhos, abençoados, tudo isso por graça de Deus. Nesta solenidade, terceira solenidade do tempo do Natal, como dizíamos, a primeira Natividade de Jesus, a segunda Sagrada Família, a terceira solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus. Domingo que vem, acho que é domingo, a Epifania do Senhor. E depois celebra no outro domingo o batismo do Senhor. Então, estas grandes festas nos fazem refletir também sobre essas bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, volte para nós o seu rosto, então, e nos dê a sua paz. Fiquemos em pé para a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vingar os vivos dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Preces da comunidade. A Deus peçamos força para bem acolher e viver este novo ano que se inicia, suplicando: Senhor, escutai nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Dai à Igreja acolher e adorar o Salvador, que nos enviais e, como os pastores, anunciá-lo à humanidade. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai ao vosso Filho, renascendo em nós, construir um ano feliz de paz, de solidariedade. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai-nos permitir, a Mãe, que nos dais, que faça sempre mais filial a vós, nosso coração e atitudes. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai, convosco estamos iniciando este novo ano, que convosco vivamos até o fim na vossa vontade, de que seja um tempo de paz, construído na solidariedade por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual, vai apresenta ao Pai seu menino luz que chegou no Natal. E
ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida oração. O agradável a Deus é fazer ofertas do próprio coração. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, sois o início e o fim de tudo o que é bom. Concedei que na solenidade da Santa Mãe de Deus possamos gloriar-nos com as primícias da vossa graça e alegrar-nos com a sua plenitude, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na solenidade de Maria, Mãe de Deus, sempre Virgem, louvar, bendizer e proclamar a vossa glória. Por obra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito, e sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele vos louvam os anjos, vos adoram nas dominações, tremem as potestades, os céus e as forças celestes com os serafins, unidos vos celebram exultantes. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e terras proclamam a vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana ao grande Rei, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis, abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Dilo,
e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos ofertamos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria e a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires Pedro, Paulo, André, e de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos nos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes,
o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão, a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé. 9 meses de Maria Lourenço da Silva e 5 meses de José Benedito. E dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos guie. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizeis a sua palavra de salvação. Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia, a ti Jesus ela não hesitou logo em responder. Faça-se em mim, pobre serva, o que Deus aprove. Hoje, imitando a Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja, cheia de fé, de esperança, de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida, cheia do Espírito Santo no corpo e no coração. Foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti,
Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da igreja, quer ser nosso auxílio. Reproduzir nos cristãos as feições do teu filho. Como ela fez encarnar, nos obriga a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Oremos. Senhor, cheios de júbilo, recebemos os sacramentos celestes, concedei que eles nos sejam úteis para a vida eterna, a nós que nos gloriamos em proclamar a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um pouquinho antes dos avisos. Quero apresentar as pessoas que vão conduzir a comunidade durante esse ano. Foi feito a assembleia, não mudou quase nada, mas alguma coisa mudou. Então chamamos a Cátia, a Ney, que vem aqui na frente um pouquinho. Cátia e Ney são os novos coordenadores da comunidade. Esqueci o nome dele. Ivanilda, vice-coordenadora da comunidade. Liturgia, Laudes. E alguém do dízimo é o Celso, mas não está aí hoje. Escurinhas, ficou alguém? Kleber, sim, tem sempre. Beleza, tem ministro da comunhão, acho que é a responsável por Maria José. Isso, eu tenho essas pessoas que precisarão muito contar com a colaboração, com a presença de cada um, e parece que esse ano se comemora 25 anos da presença da comunidade. Não sei bem se foi da primeira missa que aconteceu fora, ou se não é da presença da igreja construída. Primeira missa. A igreja foi construída quantos anos depois, mais ou menos? Depois de 10 anos. Então, mais ou menos tem Foi em 2015 que ela 15 anos a igreja. E então mais se celebra a presença da comunidade. Há 25 anos. Então, esse ano temos que organizar um pouquinho como viver essa festividade de 25 anos desta comunidade. Quer dizer uma palavrinha? Não estava preparada, não. Olha, dizer que a gente conta com cada um de vocês, principalmente para essa festa, que tem que ser algo assim muito bonito. Então, cada um aqui tem uma história dentro da comunidade. Então, a gente depois vai chegar em vocês e pedir esse auxílio.
mas no dia a dia a gente precisa trabalhar em equipe, em comunidade. Não é Kátia e Neiva, não, somos uma família. Então a gente conta com cada um de vocês. A gente assusta um pouco, mas a gente aceitou o convite, porque Deus convida, né? E como o padre tinha dito, a obra é muito grande, os operários são muitos, mas poucos aceitam. Então, Vocês vão fazer a festa no dia da primeira missa ou antes, padre? Tirando que é a festa da padroeira, eu acho que a primeira missa foi feita dia 28 de outubro. Então, creio que ele faça grande comemoração da padroeira. Vamos ficar todos em pé, vamos estender as mãos sobre eles, mesmo que alguém esteja aqui, e vamos dizer comigo essas palavras da bênção que está aí no dia de hoje, do Salmo. Vamos dizer assim: que Deus vos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus vos dê a sua graça e a sua bênção. E sua face resplandeça sobre vós. E sua face resplandeça sobre vós. Que na terra se conheça o seu caminho. Que na terra se conheça o seu caminho. E a sua salvação por entre os povos. E a sua salvação por entre os povos. As palavras do Salmo. Que Deus vos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus vos dê a sua graça e sua bênção. E agora, a bênção para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, fonte e origem de toda a bênção, vos conceda a sua graça, vos abençoe abundantemente e vos guarde sãos e salvos todos os dias deste ano. Amém. Ele vos conserve íntegros na fé, inabaláveis na esperança e perseverantes até o fim na caridade. Amém. Ele disponha em sua paz vossos dias e vossas ações, atenda sempre as vossas preces e vos conduza felizes à vida eterna. Amém. A bênção do Deus todo. Tem os avisos aí. Põe pessoal sem antes da bênção. Vamos lá. Amanhã, a missa de Ano Novo será na São Luís às 20 horas. Também teremos as inscrições abertas para catequese adulto e infantil. E as inscrições são feitas pelo QR Code, se encontra no mural no final da igreja ou na paróquia. E também tem os dizimistas, se tiver dizimista presente aqui, por gentileza, me aguarde no final da missa para entregarmos os envelopinhos já para a semana que vem, tá bom? Amém? Amém. Saudemos Nossa Senhora com Ave Maria na festa da Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santa Maria, Mãe de Deus, desça sobre vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e